sei lá, Robert Coover e John Bart, que eram autores que o Caram, por exemplo, era um grande leitor, era um cara fissurado por esses autores. E ele estava fazendo aqui no Brasil um tipo de literatura pós-modernista que é muito interessante e que ficou restrita ali, conhecida por poucos, por uma pequena seita, né? Então, meu interesse é esse. Agora, o Caram, apesar dele ter nascido, por exemplo, o Caram, apesar dele ter surgido desse tipo de literatura pós-modernista francesa e americana, como o Perrec também, que ele idolatrava, ele conseguiu uma linguagem muito pessoal, próxima da filosofia, com um grande sentido de humor e com uma maneira, um jeito de enxergar a vida assim, o absurdo da vida, de um jeito quase filosófico, quase sem sentido, mas engraçadíssimo. Então, dificilmente você fecha um livro do Caram e não fica pensando, sabe? E eu acho que o grande autor é justamente esse, o cara que quando você fecha, te provoca, te leva à reflexão. Me chamou a atenção que você comentou sobre as diferenças entre o escritor de narrativas e o poeta, né? E você escreve poesia e escreve romances, né? Eu queria te perguntar como que você lida com as duas experiências, porque eu já vi, por exemplo, alguém dizer que para produzir poesia, a poesia é muito mais, a palavra não é espontânea, mas ela é muito mais ligada a uma suposta inspiração, né? Você pode ganhar uma poesia ou ter ideia para um poema, de repente anotar isso funcionar depois. E já o romance não, o romance exige alguma disciplina, alguma rotina de escrita e tudo mais, muito mais correção e reescrita. Para você, como é essa diferença das duas coisas? Olha, eu comecei a escrever narrativa, assim, e comecei a escrever narrativa muito cedo, na infância, assim, sabe? Eu era aquele menino da sala que, quando tinha concurso regional de redação, daí eu sempre era o escolhido a escrever. Eu ambicionei, aos 10 anos, escrever uma saga épica, assim, mato-grossense, depois de ler O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu achei que eu podia escrever uma coisa semelhante aos 10 anos de idade, e até comecei a escrever, mas não foi muito mais adiante. E mesmo porque comecei a aparecer cowboy no meio do Mato Grosso, vampiro, esse tipo de coisa. Mas poesia, eu não sei, a poesia tende, eu acho que invariavelmente ela surge como um desejo de expressão sentimental, assim, sabe? E no meu caso, eu nunca quis ser poeta, eu quis ser letrista de rock, eu quis fazer letra de banda de rock, eu quis ser músico, cantor de rock, esse tipo de coisa. Eu não queria ser poeta, nunca quis. Por outro lado, a poesia para mim foi uma oficina muito importante de escrita, de conhecimento da escrita, conhecimento da matéria física do texto, assim, sabe? E acho que o Eletroencefalodrama, que é o meu primeiro livro, ele é meio que uma reunião dos melhores resultados dessa oficina pessoal de estudo da poesia. Eu me lembro de uma resenha na época do livro, o cara resenhou o livro, era uma resenha muito elogiosa, mas ele ia comparando cada um dos poemas, assim, esse poema me lembrou E. Cummings, esse poema me lembrou Mayakovsky. Quando você lia a resenha, cada poema parece a imitação de um poeta. Mas eu tenho a impressão que a poesia é um pouco isso, assim, ela é a oficina da palavra, e ela exige esse rigor, assim, no uso, no trato do texto. Mas, por outro lado, e com o passar do tempo, para mim a poesia acabou virando uma espécie de arte fotográfica, sabe? De polaroides do dia a dia, coisas, às vezes um sentimento urgente, uma coisa rápida, ou uma imagem que você acaba traduzindo em texto. E eu não vejo muita necessidade de publicar isso ou de reunir isso, sabe? Às vezes são coisas tão pessoais que realmente elas acabam ficando dentro dos meus cadernos, assim. E eu sempre escrevo à mão a poesia. Agora, a ficção, e principalmente a ficção longa, eu acho que o conto tem alguma coisa a ver com... O Cortázar gostava de dizer que ele só admitia, entre os próprios contos que ele produzia, só os contos
urgentes, aqueles contos que ele era movido a escrever e que ele escrevia muito rapidamente, assim, às vezes 1, 2 dias, ou então numa sentada só. E nisso o conto ele tem esse parentesco assim formal com a poesia. Já o romance ele é uma luta contra a sua própria indisciplina, assim. É uma coisa que te exige e que tem que ser incorporada no seu cotidiano. Se você não dedicar horas do dia, todo dia, à escrita daquele livro, primeiro, você não vai manter o seu interesse por ele. Segundo, você não vai terminar nunca. E isso é a coisa que é, né, o escritor de ficção, de romances, sempre é relacionado a essa coisa. É muito torturoso, assim, é muito sofrido para você escrever. Sempre fazem esse tipo de pergunta, mas é porque é porque se você não escrever todo dia, nem que sejam 20 linhas por dia, você não vai terminar nunca. E não terminar talvez seja a pior coisa, né? E tem uma coisa de um prazer meio erótico na conclusão de um texto. E o poema é justamente o conto é essa rapidinha, né? Você tem aquela satisfação máxima de ter realizado uma coisa, ou de ter plasmado uma coisa que você sentiu. Já o romance, e o mais cruel de tudo é isso, é que você é movido por ideias, e essas ideias elas têm que ser transpostas, têm que ser traduzidas em texto. Se você não fizer isso, essas ideias se esfumam, desaparecem. E eu tendo a acreditar que essas ideias elas vão parar em algum lugar qualquer, que acabam virando um sentimento meio rancoroso, ou sei lá, de insatisfação por não ter realizado, não ter concluído alguma coisa. Um recalque. Um recalque, Vou fazer uma pergunta agora sobre Do Fundo do Poço se vê a Lua, e eu não sei se todo mundo está familiarizado com a coleção Amores Expressos, então eu vou explicar brevemente como que ela funciona. De novo, se eu falar alguma besteira, me corrija. O projeto envolve um grupo de escritores, e a ideia é que cada um deles viaje, passe um mês morando em uma cidade do mundo e volte desse um mês de viagem para escrever um livro. E esse livro, mais tarde, vai ser transformado em filme. É isso, né? O Joca, dentro do projeto, foi para o Cairo, no Egito. E aí uma coisa aqui, sem querer misturar... Essa foto é no Cairo. Sem querer misturar fato e ficção, se partir das descrições do Cairo que estão no livro, algumas delas pelo menos, você não gostou muito da cidade, gostou? Então, em termos de experiência, os dias que eu passei lá foram, primeiro, foram muito surpreendentes. Primeiro, porque eu precisava ficar ligado o tempo todo, assim, sabe? Você precisa ficar esperto, ligado, atento, principalmente quando você estiver na rua, em todos os lugares, assim. Era fundamental que fosse assim. Isso foi bacana no início, porque eu vivi intensamente. E eu procurei coisas interessantes. Eu viajei de trem, fui para o deserto, fui para Alexandria e tal. E sempre com poucos recursos, assim. Eu fiquei em hotéis horríveis. Não que seja fácil, porque fiquei em hotéis horríveis e a culpa nem é da produção do projeto, mas porque o Egito, assim, é 880, sabe? Não tem hotéis baratos que sejam legais. Os hotéis baratos são muito destruídos, assim. Então, se você quiser ir para o Egito, você pode ir para o Egito, ficar num hotel 5 estrelas, simplesmente não ver nada da realidade do país, entrar num iate, descer o Rio Nilo, ver as ruínas e tal, e pronto, fica lá num resort. Não foi o meu caso, eu fiquei no centro da cidade, fiquei no Egito Islâmico, sabe? Então foi diferente.
Aí, quando eu estava lá na metade da estada no Egito, eu já estava cansado daquilo, sabe? Então, cansou um pouco. Mas, porém, quando eu voltei, com o passar do tempo, eu percebi que tinha sido legal, justamente por isso. Que poderia ter sido assim. Eu conheci outros. Lourenço Mutarelli foi para Nova York, sabe? Ficou lindamente em Nova York lá. Todas aquelas passagens que a gente conhece. Ele viu tudo aquilo de novo. Adriano Lisboa foi para Paris. Idem, a mesma coisa. São lugares que já estão tão sedimentados na nossa imaginação. A gente já viu muitos filmes passados nesses lugares. Já leu muitos livros cujas histórias se passam nesses lugares. E o Egito moderno, não. Ele é uma incógnita, deixou de ser uma incógnita graças à Primavera Árabe. E uma coisa que me ocorreu, eu lembro de uma apresentação do Milton Ratum, em que ele contou a história se não me engano, foi do Órfãos do Eldorado, que era um livro dentro de um projeto também. Então, era um livro que ele pediram para o Ratum escrever, né? Não foi uma ideia de encomenda, né? Exato, de encomenda. E ele conta que sofreu muito com o processo, inclusive teve que abandonar um livro que ele não conseguiu finalizar porque ficou muito grande, ele tinha um limite de páginas, inclusive. Sim. E no teu caso, embora eu não sei acho que não houve limite de páginas, né? Não. Mas essa restrição, por exemplo, de você ter que escrever alguma história ligada ao Cairo, por exemplo, isso te incomodou em alguma medida ou foi difícil? Não, não me incomodou. Olha, o incômodo foi justamente parecido com o do Milton, que é justamente eu tenho vários livros em progressão assim, e que eu fui obrigado a abandonar para fazer esse porque eu tinha um compromisso, eu tinha que entregar o livro e eu havia sido pago para isso e tudo mais. Então, né? E isso não é muito comum no nosso mercado editorial. Então, eu acho que o único incômodo, e foi um incômodo bastante prazeroso, foi esse. Não havia restrição, assim, tinha que contar uma história de amor no Cairo. Eu contei uma história de amor e ódio fraternal entre dois irmãos gêmeos, né? Ou seja, eu podia, dentro de ser uma história no Cairo e uma história de amor, eu podia fazer o que eu bem entendesse. E eu fiz. E foi muito divertido fazer. E tenho a impressão que os livros de encomenda, o projeto Amor Expresso, ele foi um projeto que marcou época, assim, na produção literária brasileira, porque ele, de algum modo, ele espelha o nível de profissionalismo que a gente tem atingido em termos editoriais. Mas, por outro lado, a recepção crítica que esses livros receberam, pelo fato de serem livros de encomenda, né? Por exemplo, O Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho, é certamente um dos melhores livros recentes dele. É um livro que mostra um novo caminho para a ficção dele. E passou meio assim, né? Passou em brancas nuvens, não teve uma grande receptividade crítica. Não tomou paulada porque é o Bernardo Carvalho, um autor de grande prestígio, muito bem estabelecido. Mas, para mim, foi importante a coleção para mostrar que, incrivelmente no Brasil, os críticos literários eles são mais românticos do que os criadores, né? Pelo fato de receberem de uma forma tão negativa livros de encomenda. Ou seja, pelo simples fato de ser um livro de encomenda, os críticos já fizeram a suposição de que era um livro ruim, porque era um livro pelo qual o autor foi pago para escrever. Acho bastante estranho isso. O que é estranho, porque no século XIX, por exemplo, escrever sob encomenda era regra, né? Claro, Dostoiévski, a gente não conheceria nenhum livro de Dostoiévski. Com relação ao livro novo, o Guia de Ruas Sem Saída, que você fez com o André Dutti, eu não tive chance de trazer um livro aqui para mostrar, mas ele funciona assim. A narrativa do livro, a parte escrita, ela é interrompida pelos desenhos do André Dutti, que assume a narrativa. Então, o desenho não tem um efeito ilustrativo apenas. A ilustração, ela assume a narrativa para